Graça e paz, Beto Bernardi mais uma vez aqui com você, hoje trazendo uma questão do meu amigo Zidane, lá de Breves, no Marajó, Pará, que fez uma pergunta que acho que tem muito da tradição católica, muito das dúvidas que nós todos temos, porque os evangelhos, eles não trazem na sua escrita, na sua narrativa, dados sobre idade, sobre algumas questões para o narrador, para o evangelista, menos importantes. Né? Não são dados históricos que eles colocam ali. Eles colocam aquilo que é relativo à fé. Então, parece que falta algo para nós hoje, que nós queremos saber, nós temos curiosidade. Então, muita coisa vem nesses 2000 anos escritos para a gente, mas não com tantas certezas. Então, hoje eu quero trazer aqui para você uma questão teológica, tradição, sobre a idade dos apóstolos de Jesus. Na teologia e na tradição católica, a compreensão sobre a idade, a origem dos apóstolos, mistura os relatos bíblicos, a tradição patrística e o contexto histórico da Palestina no século I. Aqui vai uma síntese de como esses pontos são compreendidos. A idade dos apóstolos. Diferente das representações artísticas renascentistas, que costumam pintar os apóstolos como homens de barba branca, idade avançada, a teologia e a história sugerem que a maioria era jovem ou jovem adulta. Estima-se que a maioria estivesse na faixa dos 20 e 30 anos. Para seguir um mestre itinerante por 3 anos, era necessária disposição física. Além disso, na cultura judaica da época, um homem era considerado apto para o trabalho e para o casamento por volta dos 18 a 20 anos. João, o discípulo amado, é consensualmente considerado o mais jovem de todos, possivelmente um adolescente. Na casa aí, no tempo, nos 3 anos que caminhou com Jesus, dos 17 aos 20 anos. Né? Então, isso explicaria a sua longevidade. Foi o único que não morreu mártir, vivendo quase os 100 anos. Pedro, provavelmente, era um dos mais velhos do grupo, pois já era casado e possuía uma casa e um negócio de pesca estabelecido. No entanto, velho para os padrões daquela época não significa idoso, mas sim um homem maduro na casa dos 30 ou 40 anos, nessa faixa, né? As origens e as profissões dos apóstolos não faziam parte de elite intelectual ou religiosa de Jerusalém, como os fariseus e os saduceus. Eles eram de uma maioria de homens comuns da Galileia, quase todos. Vamos falar da origem dos apóstolos e sua profissão. Pedro, André, Tiago e João, eles eram pescadores no mar da Galileia. Eram trabalhadores braçais, mas possuíam certa estrutura, barcos e redes, o que indicava uma classe média trabalhadora. Não eram pobretões, eram homens que tinham uma empresa de pesca. Né? Você vê ali que quando se fala de Tiago e João, eles deixaram seu pai, quer dizer, era uma empresa familiar. Né? Mateus, Levi, era publicano, cobrador de impostos na cidade de Cafarnaum. Era odiado pelos judeus por trabalhar para o Império Romano, sendo considerado um pecador público, mas possuía boa instrução, sabia ler e escrever.
Simão, o Zelote, provavelmente ligado aos Zelotas, um grupo político religioso que buscava a libertação de Israel do domínio romano, às vezes por meios violentos. Judas Iscariotes. O sufixo Iscariotes sugere que ele vinha de Queiote, uma cidade da Judéia. Isso o tornaria o único apóstolo que não era da Galiléia, o que pode ter criado um distanciamento cultural entre ele e os outros 11, que todos eram galileus. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu e Matias. De modo geral, eram galileus. Bartolomeu, Natanael, é frequentemente associado a uma origem em Caná e pode ter tido uma formação religiosa um pouco mais profunda, dado ao seu diálogo inicial com Jesus sob a figueira. E vamos falar também, finalmente, do significado teológico de toda essa coisa. Para a Igreja Católica, a escolha de homens jovens e de origem simples, pescadores, cobradores de impostos, reforça a ideia de que a força da Igreja não reside na sabedoria humana ou no poder político, mas na graça divina. Jesus os chamou para serem pescadores de homens, transformando suas habilidades práticas em ferramentas para a evangelização. É curioso como a gente sabe tão pouco. Infelizmente, nós não temos biografias daquele tempo desses homens. O pouco da biografia que tem no Novo Testamento está ali no Atos dos Apóstolos, que é narrado por São Lucas, e fala muito de Pedro e especialmente de São Paulo. Mas a biografia dos nossos apóstolos tão pouco é contada. Então a tradição, principalmente, nos traz muito disso. Por isso, Deus salve a Bíblia, Deus salve a tradição, Deus salve o magistério católico. Fique com Deus e com Nossa Senhora, e a gente se encontra na Eucaristia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.